Olá, meu nome é Max Kirk Music, sou narrador do canal Narrando as Escrituras. Se você gostar dos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like e envie para seus amigos. Ele permaneceu através dos tempos, o livro de Deus, a Bíblia. Deus que abençoe. Números, capítulo 3. As responsabilidades dos levitas. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eliezer e Camar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinha filhos, somente Eliezer e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade da tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro. Encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. A eleição dos levitas. Yahvé falou a Moisés e disse: vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aquele que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todo o primogênito na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, porque eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O receamento dos levitas. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: recearás os filhos de Levi, segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os receou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs de Gerson: Libine e Sinei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Heron e Uziel. São estes os nomes dos clãs Meraritas: Mali e Musi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã Libinita e o clã Simeita. Eram esses os clãs georsinitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias dos
gersionitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu e a grande cortina da entrada da tenda do encontro. Das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo do altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs aramitas, isaritas, hebronitas e uzileitas. Esses são os coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam ao lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Eliasafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de zelar da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam o véu e de tudo que faziam parte desse serviço. O príncipe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Muzistas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens iniciados da idade de 1 mês para cima foi 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Ele tinha de acampar no lado norte setentrional do tabernáculo. Os Meranitas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, todos os seus utensílios e tudo o que implicava esse serviço, bem como as das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e cordas. Finalmente, acampavam a oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente à tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel, todo o estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas receados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o número de todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 22.000. O resgate dos primogênitos. Então disse mais Yahvé a Moisés: faz o receamento de todos os primogênitos, homens dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, fazer a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O receamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino de idade de 1 mês para cima deu total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel e dos rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor.
Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. E darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos, para o resgate daqueles excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Os primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16.000 quilos e meio com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem que Yahvé havia mandado, conforme o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Amém. Senhor Jesus. Essa palavra entra em nossos corações. Amém, Jesus. A ordenança dos levitas, a organização na casa do Senhor, onde deve ser. Amém.